Boa noite, senhoras e senhores. Vamos ver se hoje a iluminação contribuirá para a nossa live. Deixa eu ajustar aqui, acredito que vai dar tudo certo e já está pedindo para sair, já está indo embora. Vejamos se vai aguentar, mas é isso aí. Como é que vocês estão? O pessoal já tá sendo avisado aqui, vou mandar pro pessoal a live também, para poder a gente começar daqui a pouquinho. Vejamos aqui. Beleza, galera. Vamos lá. Beleza, esqueci um detalhe também. 1 minuto. Ai! Essa vida meio atrapalhada, meio corrida, mas é isso aí. Vamos lá para a nossa live de hoje, né? Vamos discutir um pouquinho os temas aí de se vamos, como vamos e se vale a pena, se realmente é necessário treinar sempre até a falha, né? Esse é o nosso tema de hoje, essa é a nossa grande discussão, beleza? Primeira coisa, né, pra gente fazer, porque é sempre muito direto, muito objetivo, a gente vai direto nos pontos. Primeiro de tudo, eu preciso conceituar o que é a falha, o que exatamente é a falha, né? Quando a gente vai treinar, é muito comum o pessoal falar, você vai lá e faz o exercício até falhar, mas o que é essa falha, né? Existe o conceito da falha concêntrica e da falha excêntrica, tá? E a falha técnica, desculpa. Falha concêntrica e falha técnica. O que é a falha concêntrica? É quando você faz um movimento e até um ponto que o movimento não consegue mais ser feito. Seu músculo não consegue se encurtar, ele não consegue contrair, tá? Essa é a clássica falha técnica. Essa é a clássica falha concêntrica. O músculo não consegue mais se encurtar, se contrair, tá? Isso é o que se entende popularmente por falha, mas existe um outro tipo de falha que é a falha técnica, e isso vocês já viram na academia, provavelmente vocês já fizeram. Então é aquele que o músculo não consegue até consegue se contrair com alguma dificuldade, mas a pessoa começa a usar outras regiões para simular o movimento. Então joga o ombro para trás, na rosca direta, em outros movimentos, tá? Isso é a falha técnica, você já não está executando o movimento com a mesma técnica, tá certo? Essas duas falhas são um pouquinho diferentes. A gente precisa passar também, antes de eu chegar a treinar ou não até a falha, pela questão da fadiga periférica versus a fadiga central, tá certo? São dois conceitos bem extensos, mas que a gente também passa aqui super rápido, super objetivo. A fadiga periférica é quando aquele músculo está cansado. Então você levou à exaustão o bíceps, por exemplo, mas você ainda consegue fazer outros exercícios. Isso é muito comum de acontecer. E a fadiga central é o momento onde o seu corpo já não quer mais render, embora aquele músculo não esteja cansado. Então acontece, por exemplo, quando você tem um treino de dorsal e bíceps junto, você tem um desgaste muito grande no treino de dorsal. Embora o bíceps não esteja tão cansado, você não vai conseguir trabalhar tão bem, porque o corpo como um todo cansou, você já fadigou de maneira central, ok? Então, quando a gente vai falar sobre treinar até a falha, a primeira coisa que a gente tem que pensar nessas discussões, né? Falha concêntrica, falha técnica, se está fadigado central ou perifericamente. Mas a gente tem que ter, acima de tudo, a segurança em mente, tá? Então, quando eu chego a uma falha concêntrica, eu tenho que ter uma maneira de largar aquele peso. Eu não vou conseguir fazer mais um movimento para guardar, tá certo? Então, se eu vou fazer, por exemplo, supino barra, se eu cheguei à falha no supino, esse supino vai cair no meu peito. E aí eu tenho que ter alguma maneira de me livrar desse peso. Então, a trava de peso na barra, ela vai impedir você derrubar o peso de um lado e do outro para poder guardar a barra e guardar os pesos, tá? Essa é a questão da segurança em relação à falha. No agachamento, por exemplo, livre, você tá com a barra nas costas. Tem vários vídeos, o cabelo da menina enrola, o cara cai pra frente, tem muitos desses vídeos, e aí é uma situação de segurança. Opa, tudo bom, Raquel? Professor, né? A gente passou aí na emergência da Unimed, quando eu trabalhava por lá. Então essa questão de segurança na falha, tá certo? Importante lembrar dessa questão da segurança.
É necessário treinar sempre até a falha? Idealmente sim, tá certo? O seu corpo só se adapta quando você chega no limite do estresse, tá certo? Existe um limite, não dá para ir sempre em todos os exercícios até a falha, por questão de segurança, por questão de fadiga central e periférica. Se você já está adaptado àquele nível de treino ou não, tá certo? Também passa por isso. É uma questão de ir aprendendo a se levar ao limite, tá certo? Existe a síndrome geral de adaptação. É um modelo geral descritivo de como a gente melhora a performance no esporte, na vida mesmo, tá certo? E que são níveis de estresse, de treinamento para o estresse, seja o estresse fisiológico, psicológico, de várias maneiras, né? E para que você consiga melhorar a sua performance, você sempre tem que estar chegando no limite. Seja de uma maneira, seja de outra. Seja no limite que você está psicologicamente cansado e continua treinando, ou que você está fisicamente cansado, né? E você vai reduzir cargas, mas ainda assim vai chegar perto do seu limite. A evolução só acontece próximo dos limites, tá certo? Se a gente consegue sempre estar chegando perto da falha, sempre tá chegando perto do estímulo ideal, tá certo? Para essa evolução, a gente vai começar a desenvolver tolerância ao estresse, tá? Então fica mais fácil fazer mais repetições, você consegue sentir melhor quando é que é o seu corpo, sua cabeça dizendo que você não aguenta, quando é realmente o músculo que está chegando no limite, tá certo? Você consegue trabalhar perto da falha com segurança, tá certo? Então assim, falhou o movimento, às vezes eu querer fazer a falha técnica, né? Ela vai me ajudar a completar um movimento a mais, mas ela pode me lesionar também. Então isso vai da experiência, do aprendizado de treino também, tá certo? Isso é outra situação. E tudo isso são fatores que vão te ajudar no treino, vão te ajudar a evoluir, tá certo? Vão te ajudar a proteger de lesão, vão te ajudar a ter uma tolerância maior e daí você ter mais performance não só no treino, mas também na sua vida, tá certo? Então assim, a Jamile, que tá aí na nossa live, fez uma pergunta, né? É preciso sempre treinar até a falha, idealmente próximo, tá certo? Mas existe momentos, existem exercícios como, por exemplo, leg press, agachamento, o próprio supino, tá? Supino barra. Alguns exercícios com halter que você usa muito amplitude máxima do braço, que não é tão interessante você chegar na falha. E aí a gente usa o conceito de repetições em reserva. O que é isso? É 1 ou 2 repetições antes da falha, tá? E isso vai da pessoa que está treinando, ela começa a entender isso, tá? Inclusive a Jamile, em uma outra ocasião, me perguntou assim: tá, uma vez eu treinei com quase tudo até a falha e no dia seguinte eu não conseguia nem andar, porque era um treino de perna, né? Tava muito dolorida. E isso pode acontecer para quem não é adaptado, especialmente. A primeira vez que você tenta chegar no seu limite, você lembra aquele treino ali 1 semana, tá certo? Você fica 1 semana realmente ali sentindo que a musculatura trabalhou, que foi bem. Então isso é sinal que você vai evoluir. Só que você tem que ter cuidado quando vai pro treino seguinte, se você não vai sobrecarregar a mesma musculatura, tá certo? Então, fiz um treino de peitoral que foi até a falha, o tríceps trabalha junto, tá? No dia seguinte eu vou treinar tríceps isolado, pode ser que eu não tenha a mesma performance, pode ser que eu lesione, pode ser que eu sinta muita dor, que eu fique muito incomodado, que as cargas vão lá para baixo. Então é aquela história, você levou ao limite do seu corpo, só que ele tem que ter tempo para se recuperar. Se você não descansa, você não vai evoluir, tá certo? Então assim, só pra gente pontuar, que eu sempre gosto de colocar de maneira mais objetiva, né? Chegando aí já perto dos 10 minutos aí de live. Só pra gente pontuar rapidinho. Quais são os pontos que a gente tem que lembrar? Primeiro, o que é a falha, tá? Falha concêntrica e falha técnica. Segundo, a gente tem que identificar se a fadiga é periférica ou central. Terceiro, lembrar sempre que a gente tem que estar sempre estressando um pouquinho mais o corpo, chegando mais pertinho do limite, levando ali em um momento ou outro a gente sempre para poder sempre estar evoluindo. E por último, mas o mais importante de tudo, segurança, cuidado com certos movimentos, cuidado com certos exercícios. A Érica aqui tá falando: real, estou sentindo assim, acabei fazendo progressão de carga um pouco mais alto no treino de perna e faz ainda 3 dias que eu tô me recuperando. Sim, é muito comum isso. E aí você vai pra aquela história, né, do treino ABC 3 vezes na semana, ele causa uma evolução se você treina dessa forma,
Se você treina com menos, eu não estou chegando tão perto, tão pesado nas cargas, eu não estou me aplicando o suficiente, aí aquela história de treinar 6 vezes na semana passa a ser mais interessante. Por quê? Porque você não estressou tanto, você não cansou tanto sua musculatura, 3, 4 dias depois ela já está bem para treinar novamente, né? Ela já está evoluindo muito bem. Então já é a hora da gente dar mais um estímulo, tá certo? Agora se você tá todo o treino levando até a falha, você precisa de um tempo maior de recuperação, com dieta adequada, né? Inclusive a Érica aí, nutricionista. Vamos lá, a Ana Luísa, minha esposa. Beijo, amor! Treinar até a falha me deixa com dores por 2, 3 dias. Sim, isso é bem comum. Às vezes no dia você não sente tanto, mas no dia seguinte você tem uma condição chamada DOMS, DOMS, né? Que é a sigla em inglês para dor muscular tardia. Então, essa dor muscular tardia, o que ela é? É uma sinalização do corpo te dizendo assim, ó, não trabalha aqui não, trabalha outra coisa, outra região, outro lugar do teu corpo. Não me força tanto agora que se forçar vai dar problema, vai lesionar. É muito interessante porque é uma sinalização que o treino foi ok. Agora, se isso persiste por mais tempo, 1 semana, 2 semanas, se você vai para a sessão seguinte de treino, você vai para a semana seguinte treinar novamente e ainda está sentindo isso, bom prestar atenção. Pode ser dieta inadequada, pode ser descanso inadequado, pode ser o treino excessivo inadequado. Fatores psicológicos podem influir, né? Um mundo de coisas, até mesmo doenças mesmo. E aí traz pra gente no consultório que a gente dá uma olhadinha, beleza? Alguém aí com mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Doutor Neto Melo aí, grande amigo meu da região lá de Sobral, endoscopista. Um abraço, meu cara. Entrando aí. O Lucas perguntando aqui, dá pra ter uma boa evolução sem levar um treino até a falha? Dá. Isso é um ponto que poucas pessoas falam. Contanto que você esteja fazendo a progressão de carga de treinamento e não necessariamente só do peso, tá? Pode ser mais repetições, pode ser mais séries, tá? Mas se você estiver progredindo de um treino para outro, durante as semanas você estiver sempre aumentando um pouquinho a carga, você vai ter evolução, tá certo? Você não tá chegando à falha sempre, mas você sempre vai estar evoluindo. Então é aquela história, eu começo a fazer o exercício até 10, eu consigo fazer 10 movimentos, o 11 e o 12 já fica ruim, eu vou falhar lá com 13, né? Então eu consigo fazer 10 movimentos. Beleza, toda a vida eu vou tentar chegar com 11, com 12. Cheguei com 12 bem, eu boto ali mais 1 quilinho, né? Mais meio quilo, mais 1 quilo, mais 2,5 kg, dependendo do que for o aparelho. E aí as repetições vão cair de 12 para 8. Quando chega em 8, ok, beleza, vamos continuar. E aí você tenta mais 1, mais 2 e assim vai. Você não precisa chegar sempre até a falha. Mas você precisa estar aplicando o princípio da sobrecarga, né? Você precisa estar toda hora aumentando um pouquinho sua carga de treino, aumentando um pouquinho o seu peso na máquina, na barra, no que seja, para poder evoluir, tá certo? Não é obrigatório ser a falha, mas é obrigatório a evolução da carga, do peso e de tudo isso. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Uma coisa também que é interessante, que a gente começa a observar, é com o direcionamento de força, tá? Então, todo posicionamento do seu corpo para fazer um exercício, ele vai fazer com que o músculo correto trabalhe, tá certo? Então, se você chegou até a falha do peitoral, né, você está fazendo aqui o supino barra, você chegou à falha até próximo da falha do peitoral, é uma coisa, ok, estou trabalhando o músculo correto, mas acontece com algumas pessoas, por exemplo, elas não conseguirem fazer mais o supino barra, não porque o peitoral está cansando, mas porque o tríceps cansou, ou o antebraço cansou, ou a pegada está querendo escorregar. Então isso muitas vezes é uma questão de posicionamento, é como a gente fala de biomecânica, tá? De ergonomia do exercício. E aí a gente direciona caso a caso, né? Tô com dúvida aqui. Bem, saiba para que o exercício serve, tá? Isso é uma coisa que você pode olhar. Então, eu vou fazer remada. Remada eu quero trabalhar o quê? Dorsal. Que parte da dorsal? Isso é uma coisa que rapidamente você consulta, tá? Meu bíceps cansou aqui na puxada alta. Meu bíceps cansou.
Vai lá com o professor, pergunta, professor, eu tô sentindo muito bíceps, como é que eu posso fazer melhor aqui a puxada alta? Como é que eu posso modificar o exercício para trabalhar a região correta? Como é que eu posso direcionar a força para proteger de lesão, para trabalhar da forma correta e conseguir evoluir? E aí ele vai te direcionar, tá certo? O Lucas aqui. Nunca consegui levar um treino de quadríceps até a falha por conta de medo, por já ter tido uma lesão no joelho, mas consegui evoluir pouco a pouco. Então, questão de quando você tem lesões envolvidas, é importante passar com o médico do esporte, se não for possível com o médico do esporte, pelo menos com o ortopedista, para saber quais adaptações de treino serão necessárias, tá? O que muitas vezes é feito, e aí assim, eu tô pegando uma situação sem lesão, tá certo? É deixar exercícios de máquina para o final do treino. Então eu vou lá para o agachamento livre, para o levantamento terra, aí depois para o leg press, e aí eu finalizo com a cadeira extensora, por exemplo. Que a falha na cadeira extensora, ela não causa prejuízo, não tem risco. Agora, se está incomodando a articulação, joelho, quadril, aí é outra história, é um outro momento, uma outra realidade que a gente tem que analisar. Beleza? Mas, no geral, pensando no princípio da segurança, como eu citei, é deixar dessas máquinas articuladas, essas questões mais para o final do treino, já pensando justamente nisso, que você falhar num peso livre é muito arriscado, tá certo? Tem um outro detalhe também, que acabou que a gente não citou tanto, que é o seguinte, se eu já chego no treino no comecinho, falhando nos exercícios, dificilmente eu vou conseguir chegar uma hora depois com a mesma intensidade, tá certo? Então, exercícios mais técnicos muitas vezes são deixados para o começo, a gente já começa por eles. O agachamento livre, por exemplo, é um exercício extremamente técnico, o levantamento terra também é outro que é muito técnico, então muitas vezes os treinadores fazem essa opção, vamos começar por um exercício que exija mais detalhe, mais técnica e que não precise chegar até a falha, que não seja interessante chegar até a falha. E aí você faz aquele exercício focando na técnica, direcionando força, né? Procurando trabalhar a musculatura correta e depois levando até a falha em exercícios pontuais, né? Os exercícios analíticos, como é dito. Inclusive, uma das coisas que às vezes modifica muito o seu treino é pensar, assim, desculpa, uma das coisas que modifica muito seu treino é visualizar, você mentalizar a musculatura que você quer contrair, tá? Então, por exemplo, eu vou lá fazer a cadeira extensora. Eu tenho que visualizar que eu vou contrair o quadríceps, eu tenho que pensar e na hora de fazer o movimento eu quero contrair o quadríceps. Não é só chutar, não é só empurrar, mexer a máquina, mexer o peso. Eu quero contrair o músculo correto, tá? Mesma coisa, quando eu vou fazer agachamento, eu quero empurrar o chão contraindo o quadríceps, tá? Estabilizando coluna, todo o detalhe da técnica. Mas o foco é eu trabalhar o quadríceps, mobilidade do quadril, mobilidade de joelho, de tornozelo. Então eu vou tentar empurrar o chão, não é levantar a barra. Só esse detalhe já muda toda a tua mecânica, toda a tua cabeça para o movimento, toda a tua evolução e toda a intensidade do teu treino. Ele já modifica assim sensacionalmente todo o trabalho que você faz nesse ponto, tá certo? Vamos. Se alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma coisa que queira perguntar, estamos aí, disponíveis. Mais uma coisinha que a gente sempre acaba mencionando, né? Às vezes a pessoa, minhas cargas estão reduzindo, eu comecei a treinar, comecei bem e tal, mas comecei a fazer dieta e de repente os pesos todos caíram, foram todos lá para baixo. A dieta pode estar ok, mas realmente, quando você começa uma dieta um pouco restritiva, uma dieta para emagrecimento, uma dieta que você quer controlar um pouco mais o carboidrato, a performance nos treinos em relação às cargas pode cair sim, tá certo? Isso é muito comum de acontecer. E aí eu gosto de alinhar com o nutricionista, quando o paciente vem com essa queixa para mim, como é que a gente vai fazer? A gente vai modificar a refeição pré-treino, ou a gente reforça pós-treino para que no dia seguinte ele esteja com o glicogênio mais estabelecido, como é que é a rotina desse paciente. Eu gosto de alinhar com os profissionais, com o treinador também. Professor, vamos fazer menos séries, vamos trabalhar um pouquinho força, que as cargas estão mais baixas, mas de repente a gente consegue uma coordenação intramuscular melhor. Ou então não, o paciente está totalmente no emagrecimento, mas ele é focado no treino.
tentar colocar um pouquinho mais de repetição, aumentar o número de séries, aumenta um pouquinho o descanso, melhor hidratação. Vamos ver o que é que a gente pode fazer para manter a performance no treino durante 1 hora, né? Que é a grande questão. A gente precisa ter um estímulo metabólico adequado aí durante o treino e com a dieta também, beleza? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? É isso aí, galera. Bem, estamos chegando aí aos 20 minutos de live. É curtinho mesmo, tá? Inclusive eu tenho que ir agora para um jogo do meu time aqui, do Atlético Cearense. A gente tem jogo pela última rodada da fase de grupos. Estou como médico do clube, vou lá acompanhar a equipe no campo. E tem dado tudo certo, graças a Deus nesse sentido aí. Érica aqui, exato, muito importante. Quando mexe mais no carro, vemos muito essa queixa, sim. E assim, muitas vezes, até mesmo perde peso rápido, que às vezes o paciente gosta disso, né? Perde um pouquinho de volume, mas a gente vê que quando começa a mudar, o paciente começa a sentir essa variação na performance, e aí ele começa a se entender. A parte mais legal, mais mágica de todo esse acompanhamento é quando ele começa, se eu fizer isso aqui, eu evoluo aqui, se eu fizer aqui, isso vai acontecendo. Eu acho que é a parte que me encanta muito, ver a pessoa aprendendo o próprio corpo, né? Aprendendo as próprias reações. Ednei, grande amigo aí dos plantões na época do Covid, um abraço, meu cara. Quanto tempo que a gente não se fala, cara, transportando os pacientes graves pra caramba. Um grande abraço, meu amigo. E é isso aí, pessoal. Assim, lembrando, pra encerrar aqui, tá? Todas as lives ficam salvas aqui no Instagram durante 24 horas e a gente passa pro canal do YouTube, tá? De hoje pra amanhã vai estar lá, já tem as outras lives lá, tá certo? A gente vai melhorando, vamos produzindo mais conteúdo, vamos ajustando mais coisas, mas estamos junto aí. Qualquer dúvida podem mandar, todo dia está a caixinha aberta aqui no perfil, tá certo? Eu vou mostrando um pouquinho da rotina, das coisas, mas caixinha aberta, quem quiser perguntar, eu sempre estou respondendo, muitas vezes até em vídeo mesmo, outras vezes por texto. E é isso, vamos acompanhando. Tem grandes novidades para esse ano, tá certo? Próxima semana tem live de novo no mesmo horário, tá? Às 19, sempre nesse horário. E a gente vai crescendo aí junto, beleza? Dinei aqui nem fala, foi uma grande experiência. Com certeza, meu cara. Uma grande experiência, um grande desafio para todos nós, beleza? Valeu, galera. Grande abraço. Até a próxima semana. E é isso aí. Qualquer dúvida, só falar. Fui!